Vou ler os... Boa noite, mulher! Seja bem-vinda a Bar Podcast. Olha, já tô... Carol, né? Ô, Glória! Prazer, gente. Essa daqui é a irmã Rose, diaconisa Rose. Sejam bem-vindas a esse momento especial para também falarmos um pouco do feminino na Bíblia. Amém? Nos acompanhe, vai intercedendo para o Senhor abrir a nossa intercessão aqui, nossa interpretação. Vocês vão compartilhando conosco também o que vocês estão achando. Amém? Um pouquinho sobre Ruth e Noemi, grande mulher da Bíblia. Olha, e que grande privilégio. Ainda tem o nome delas na Bíblia, né? Na Bíblia nós só encontramos 2 livros que tem o nome de mulher, que é Ruth e Esther. Olha, Há um privilégio feminino aqui, há um privilégio. Nada. Vamos ler então? Vamos fazer por partes? Para quem está nos acompanhando, vai fazer cada capítulo, tá bom? E aí a gente vai falando e comentando sobre cada um deles, tá bom? Ó, o capítulo 1, vamos começar. O prefácio diz: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Ilimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. Os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quileon, Efrades, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram por ali. E morreu Ameleque, marido de Noemi, e ficou ela só apenas com os 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Pulando agora para o versículo 11. Porém, Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda ventre mais filhos para que vos entregaste como maridos? né? Ali, o esposo de Noemi tem uma decisão, né? De pegar sua filha outra terra. E é interessante que tinha um decreto que eles não eram para estar junto com esse povo, né? Uhum. Porque eles tinham rixa. Mas, apesar de tudo, eles ainda eram parentes, né? Sim. Né? Eles eram... Descendentes de Ló? Isso. Mas o Senhor não queria. Uhum. Mas você acha que Emelec fez uma decisão sábia? Porque Belém é conhecida como a terra do pão. Uhum. Nesse tempo, nós vimos que no tempo de juízo estava em escassez, de fome e tudo.
mas Uhum. ele não teve confiança em Deus, que Deus Sim. não ia prover alimento para eles. Uhum. O que você acha? Olha, eu tava até discutindo esse assunto até mesmo com o Caio, que era um ponto que eu tava até em dúvida, né? Porque se a gente for observar, olhando acho que pelo lado mais humano, né? Sem a gente colocar a fé em ação, né? Porque a gente, primeiramente, a gente tem que agir pela fé, né? Mas pensando só no desespero humano, eu, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que aqui, Elimeleque, que eu vou ainda lembrar desse nome, eu acredito que aqui ele não pensou nem na fé. Sabe aquele desespero que você fala assim, eu preciso agir de alguma forma? Sim, Não que ele esqueceu de Deus, mas sabe quando você tem aquela ação de você esquecer tudo que você acredita e você só quer resolver a situação? Igual normalmente, quando a gente tá com desespero de pagar uma conta ou de repente ter algum alimento na despensa, a gente às vezes até esquece do Deus que a gente serve, né? sim. Eu me tentando me colocar no lugar de Imeleque. E eu acredito que foi isso que Elimelec ele fez. Acho que ele foi mais do impulso do que realmente ele acreditar na fé dele. Porque realmente, se a gente for observar pelo fato dele já estar dentro de uma cultura e principalmente deles acreditarem em Deus, a reação deles deveria ser acreditar dentro daquilo que o Senhor estava proporcionando, né? Querendo ou não, o Senhor naquela época também era julgado tudo pelos juízes, né? Então o Senhor ele sempre levantava alguém para julgar as causas. Eles deveriam acreditar nisso. Então você acha que ele não teve confiança em Deus? Que Deus É, não ia prover o alimento para a família, para a aham. família? Eu acredito que, na verdade, acho que no ponto da decisão ele não ele nem pensou no Senhor. Essa é a minha visão. Acho que ele não chegou a pensar na fé. Ele foi na ação. Minha família tá passando fome, eu preciso resolver. Então ele foi pela força do braço. Ele não lembrou se servia ao Senhor ou se não servia. Sim. Podemos dizer que ele meio que não acreditou no Senhor, né? Porque ele não colocou a fé em ação, já que ele acreditava. Porque na Bíblia só fala, né, que ele pegou sua família Exato. e foi para Moabe. Isso. Mas não fala se ele consultou ou não, É. mas nós não sabemos se ele teve fé que Sim. Deus ia prover, apesar que ali tem a terra de Israel é sempre uma terra de promessa, que Deus Isso é sempre ia verdade. cuidar e, e sempre manter pão. Uhum. Mas, mas a escassez, tudo no momento que ele estava lá, ele simplesmente decidiu que acho que em outras terras seria melhor, não vendo a consequência de todos os seus É. atos, né? Isso é um ponto muito importante, Morro, porque eu tava pensando nisso, eu fiquei pensando, depois que eles foram pra lá, eles passaram o que lá? 10 anos, né? Pelo que a Bíblia diz, Sim, tá? Conforme o quê? Versículo 4, pessoal. Versículo 4 diz que é quase 10 anos. 10 anos, no meu ponto de vista, né? 10 anos você acostuma com a cultura, é, 10 anos você acostuma com o local, você costuma também com o calor, com o frio daquele ambiente, né? Então, assim, eu acredito que ele foi, realmente ele foi pela questão de tentar sobreviver. Só que eu acho que esse ponto de consequência é algo que a gente não prevê, né? é. Principalmente quando a gente toma ações sem buscar o destino. Porque realmente, como nós a gente serve a Cristo, o correto era a gente buscar a confirmação do Senhor para onde a gente vai. E quando a gente não tem nem confirmação, É, nem chegou a perguntar. verdade, porque assim, tem alguns na Bíblia lá que o Senhor mandou sair da sua terra, Então, né? E vai, que eu sai da e eu sua, dou que direção. eu, Abraão nós estamos estudando esse sobre daí foi. e Deus mandou ele sair da sua parentela Uhum, e peregrinar, que Deus ia dar uma terra para ele, ele teve confiança, mas o Senhor mandou ele sair. E o Senhor ia prover para a vida dele, não ia certo. deixar desamparado em nenhum momento, Uhum. né? Mas também ainda teve uma questão, né? Ele levou quem Deus não mandou levar. Foi seu sobrinho Ló. Pois é. Ainda me Aí, fez uma proeza. e nessa ainda tem uma consequência também, né? Porque Deus ficou um tempo sem falar com ele. Uhum.
Porque não era para lutar. E até um momento que o senhor disse assim, olha, você decide agora. Despede o seu sobrinho e Certo. manda. Aí ele fala para ele escolher. Uhum. Ele se encantou lá, né? Os Campinas Verdes. Aquele ditado, né? A gente fica olhando a grama dos outros. Não podemos É usar verdade. esse ditado, tá, gente? Não devemos usar esse ditado. Mas a gente tem esse costume. Ah, a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa. Olhe, vai ver. A gente Grande vê. é o vale. Nós olhamos, a vida do fulano é boa, eu tô passando aqui dificuldade. Exatamente. Mas será que não é mascarado, não, mulher? Muitas vezes a gente vai ver por baixo dos panos, Então, né? Tá, ó, por baixo dos panos ali. Aí a a gente. felicidade às vezes é só uma máscara, Porque né? Sei hoje não, hein? também, Carol, temos também aqui a rede social. Certo. A gente tem o Instagram, a gente tem o Face, lá eles postam a vida mil maravilhas. Aí muitas vezes nós assim, aí eu queria a vida de fulano, aí eu queria a vida de ciclano, mas nós não sabemos o preço que fulano tá pagando ali, ou está mascarando as lutas que tá passando ali, Isso é mas quer verdade. mostrar pro meu irmão, pra minha irmã que a Que tá minha tudo vida. feliz, né? Aí eu disse assim, aí a pessoa assim, eu queria assim, eu queria viver passeando, queria. Mas ninguém sabe a vida do outro, como é realmente tá. Isso é verdade. Entendeu? Hoje muitos não vivem a realidade. Hoje o mundo está vivendo só Isso é verdade. numa máscara. Criar uma máscara, isso é verdade. Igual, normalmente a gente tem muito esse costume, né? Da gente pegar e ver as pessoas viajando, pessoas tendo seus bens, né? Porque todo mundo quer viver bem, né? Quer sua casa própria, quer viajar, ter o seu carro, seu Porsches, né? Não sei se é assim que fala o nome do carro. Vou Seu perguntar a Bruna Porsches, que ela né? vai falar, que ela ama Bruna, já responde aí, pelo amor de Deus. esse carro aí. É esse carro aí de luxo, tá? Um Camaro amarelo, gente. É mais antiguinho, mas todo mundo vai conseguir entender o que eu quero dizer. Todo mundo quer e tudo mais. Só que aí é aquela coisa. Será que realmente tudo aquilo que as pessoas conquistaram realmente tá trazendo felicidade? Tudo bem, a gente tem os nossos desejos, nossos sonhos, mas realmente será o que é o Senhor quer para a nossa vida? Às vezes não é o que o Senhor quer. E principalmente, às vezes a gente tá lá postando uma coisa super feliz. Sim. E no final das contas, o vazio agrande dentro da nossa alma. Adiantou do que conquistar todo mundo. Ó, grave isso, hein? Do que adianta conquistar todo mundo e a alma perder a salvação. Vixe, acho que hoje vai ser bom, hein? Então, né, voltando, né? Aí eu lá olhou lá, né? As campinas tudo bonitinha, tudo. Né? Mas ali nós vemos que tem aqui, Sodoma e Gomorra, né? E ali o que aconteceu com aquela terra e o que vem a consequência também para a vida dele. Isso é verdade. Idolatria, né? Então, o outro não, o outro foi na direção do Senhor. E o Senhor disse assim, então agora, olhe, eu vou te dar tudo. Tudo. E eu vou te abençoar. Sua geração. Então, nós até hoje estamos desfrutando. Isso é verdade, isso é verdade. Isso aí é o ensinamento da minha professora. Isso é verdade. Ó, professora, estou aprendendo, tá? Frutos. Fruto da aula dominical, gente. Cris. Tá vendo, né, Cris? Deixa ela vir para nosso debate, não, porque ela vai ver. Isso é verdade. Então, assim, vimos que eles, como você falou, né? 10 anos é muito tempo para acostumar. Muito tempo. Muitas vezes a gente fica com uma aflição de sair do lugar. Mas nós se adapta quando chega no lugar, se adapta fácil, né? Não é fácil. Porque eu fiquei pensando, passou 10 anos. Tudo bem, ele foi por fome. Né? Ok. Se a gente vai por fome, eu pensando no meu raciocínio, tá, gente? No meu raciocínio. Ele foi por fome. Essa foi a motivação de Elimelec e Noemi. Essa foi. Eles saíram com 2 filhos. 2 filhos. Passou 10 anos. O pai morreu. E depois de 10 anos, dentro daquela terra, os 2 filhos, de repente, casaram com 2 habitas. Seu eles morreram. E ali a Noemi ficou ela com seus 2 filhos.
os pais tomaram para si mulheres moabitas. Então, Puxa aqui. aqui Isso, para cá, isso. é, tá. Para começar, eles não eram para casar com essas mulheres, né? Porque não é Da da sua descendência, né? terra, Sim. não são Linhagem, porcos, né? sua linhagem, Deus não queria, então, mas o Senhor, assim, eles casaram. Uhum. O propósito do Senhor também tem os propósitos do Senhor. É, isso é verdade. E ali e aí, imagina, depois eles morreram, ficou essas 3 mulheres viúvas. Viúvas. As três, olha. Sim, Que, que vale. Três. 3. E Três assim, ainda. a palavra do Senhor fala que elas eram jovens. Hum, Elas podiam voltar para suas famílias, para os seus uhum. pais e construir novas famílias. Porque a Certo, Noemi, ela não tinha filhos mais. certo. Porque naquela época, assim, se esses 2 jovens morressem, mas se Uhum, tivesse outro, uhum. ele tinha que assumir essas 2 noras. Sim. Mas ela não tinha. Uhum, E aí, quando a Noemi ouve falar que na terra Deus estava provendo alimento, estava lá, estava prosperidade, uhum, ela decide voltar. Só que no início ela tá voltando com suas 2 noras. uhum. Só que no meio do caminho ela despede delas Certo. e fala para cada uma voltar para suas famílias e para os seus deuses. Sim. Já pegou Então, pesado assim, aí. porque assim, quando ela fala, nós vemos que ela não impedia, eu acho que ela não impedia elas adorar seus deuses, Uhum, elas viviam a vida delas ali, não ficava como muita gente assim. A gente fala, eu creio que ela podia falar, o testemunho dela também podia falar, sim. porque nós vimos a decisão de Ruth. Uhum, Então, através da decisão de Ruth, nós vimos que ela tinha algo diferente. certo. Porque ela normalmente diz, não, minha serva, não, eu vou te servir, eu Uhum, vou com você e eu vou te... onde tá? Fala. Ela vai largar os deuses dela e vai servir a Deus. Então, onde ela for, ela irá. Ah, é o versículo 16, né? Acho que é Vamos, isso mesmo. vamos ler. Acho que é o versículo 16. E disse, porém, Ruth, não me despida, para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e eu onde quer que pousares à noite, ali pousarei, eu e teu povo, e o meu povo e o teu povo, e teu Deus é o meu Deus. Então, ela, nesse momento, você vê que ela teve uma decisão Uhum, de legar os deuses dela, e agora, aqui, a partir daquele momento, o Deus que era de Noemi e uhum, seu Deus dela. sim. É verdade. Entendeu? E uma coisa, o irmã Rose, você acha que a decisão de Ruth, ela teve influência sobre o caráter de Noemi? Porque assim, a gente fala caráter, né? Não só pela questão realmente do caráter, mas também pela atitude de fé. Porque, querendo ou não, por mais que eles foram para Moab e lá tinha adoração a outros deuses, é, na Bíblia não diz nem em nada em questão deles abandonarem a fé. Mas eles mencionam, acho que um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que Noemi, quando ela recebe as boas novas, ela se alegra e resolve voltar para a cidade dela. Sim. Só que eu fiquei pensando, nesses 10 anos, né, que Uhum. eles passaram lá, será que a Ruth não foi uma pessoa observadora Certeza. Eu para creio que realmente, né, sim. tomar essa decisão? Com certeza, porque eu creio que assim, ela viu ali que ela perdeu o esposo, Uhum, perdeu seus filhos, uhum, mas até nesse momento você não vê ela questionando a Deus. sim, Você não vê ela brigando com Deus, que que nós acontecemos fosse nós. uhum. Nós ia assim, ai Deus, eu tô te servindo, mas por que tu tirou meu filho? Eu já Porque tinha tu... jogado a pedra na cruz, irmãos. Eu já tinha, eu tenho certeza. Não é? Então, assim, e principalmente para elas, porque hoje, nós se não fica viúva, fica Uhum, sozinha, nós podemos
trabalhar, Sim. sobreviver sozinha. E naquela época, aí a Era muito Noemi mais não difícil, né? podia. É verdade. Entendeu? E outra que corria riscos, né? Porque uma viúva sem porque na verdade o intuito também do resguardador ou remitor, né, que na época se Isso, falava, era mais por questão de não só por casar novamente, né? Porque tem essa questão também do casamento, de poder, principalmente elas que eram novas, né? Mas também a questão de proteção. Porque, querendo ou isso. não, naquela época, principalmente as viúvas, né? Elas passavam por muitos problemas em questão de ser atacadas. Vamos se dizer assim, num português mais claro, né, gente? Uma parte mais sexual, Sim, infelizmente. Elas eram um pouco mais vulneráveis, né? é, Além de ser maltratadas, xingadas, maltratadas, sendo contratadas assim, por serviços que, querendo ou não tinha valor naquela época, né? Vamos se dizer assim. Então, os trabalhos não dava para ter trabalho bom. Eram os piores trabalhos. Aí eu lembro do filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, quando ele passou, ele foi fazer o quê? Trabalhar com os porcos, e ainda foi desejar as bolotas do porco. Então, isso. você imagina uma viúva sem nenhuma proteção, passando por serviços dessas formas. E ainda por cima ser mais vulnerável em questão de homens, porque naquela época, querendo ou não, era muito mais fácil. Não tinha a lei vou lembrar o nome, mosaica, mosaica. E vocês entenderam, né? Mosaica. Acho que é Sim. isso mesmo. Então eu é, até perdi agora a lembrar. Não, mulher, vamos, vamos, Vou vamos, vamos botar. seguir, vamos seguir. Então, ó, você vê que Hum, eu acho que ela deu um bom exemplo. Porque, olha, tem pessoas que dizem assim, mas vamos entrar agora numa vez, no seu falar, no sim. seu agir. Isso é Aham, um bom testemunho. Tem vezes que você não precisa nem chegar pregando, mas só em suas atitudes aham. prega mais do que Que você. as suas falas, né? Isso. Então eu creio que ela viu a atitude dessa Ah, sogra, uhum. né? E mesmo que ela perdeu tudo, ela continuar ali firme, divina a Deus. E aí ela se espelhou nela. A gente vê É, também também acho. a outra, ela tinha amor pela sua sogra. Sim. Nesse momento, quando ela despede, ela chorou tudo, Uhum. porém acabou voltando para sua família. Sim. E pesou, né? Nesse momento é assim. Eu, Eu também acho, irmã Rose. Eu acho que no caso da órfã, que é o nome da outra viúva, isso. eu acho que pesou. Eu acho que pesou muito a questão, principalmente da incerteza, né? É. Porque, querendo ou não, acho que. Cadê? Deixa eu ver. Eu não lembro, tá, irmãos? Vamos caçar na Bíblia. Em nome de Jesus. Cadê, cadê, cadê? Aqui, acho que é o versículo 13. Eu acredito que deve ser esse, tá, irmão? Se não for, vocês vão me perdoando. Aqui fala: espero-lo-eis até que viestes a ser grandes. Aí vem aqui: sem tornar-te marido, não, minhas filhas, que mais amarga é a mim do que vós, enquanto a mão do Senhor se carregou contra mim. Então aqui, vamos se dizer que acho que as próprias falas de Noemi já pesou, né? Dela já falando para as duas que além dela ser amarga, para que elas também se amarga dessa mesma forma? Então, como elas, querendo ou não, a descendência sempre foi de Moabe, né? Os Moabitas, né? Vou lembrar o nome dessa palavra ainda. Os Moabitas. Então, acho que por ela já ser daquela descendência, também tem a cultura também, fica até um pouco mais fácil. Agora, você imagina, quem era estrangeira, no final das contas, que era Noemi. Sim, Noemi era estrangeira na terra. Aí, imagina ela se vendo no lugar de Noemi e isso. sendo estrangeira em outro lugar. Não sabia se chegasse lá, Então, ia ser bem recebida, bem tratada. hum, Como é que ia ser a situação dela? Imagina jogar isso na balança. Mas a gente vemos que a Ruge uhum. não pesou isso. Ela simplesmente não. Acho que ela foi Olha, mais pela experiência, né? Que mas ela aí vamos teve com levar Noemi. para o mesmo casamento, para a Uhum. amizade, né? Porque aqui elas viu como uma grande amiga. Viraram. Viraram uma grande amiga. E Na onde nós vamos arrumar realidade. uma amiga assim que tá aí conosco?
na alegria, na tristeza. Aqui, porque a palavra diz, um provérbio, né, que fala, né, quem achou um Uhum. amigo, Sim. achou coisa boa. Aham. Tu tem uma amiga assim, Carol? Aí eu tenho. Mas vou ser bem sincera, dá pra contar nos dedos, hein, irmãos? Dá pra contar no dedo, muito no dedo. Mas assim, eu acho que uma pessoa, assim, se a gente for pensar em questão fora da nossa realidade cristã, né? Porque às vezes o Senhor permite que a gente tenha alguma amizade fora da nossa realidade cristã ali dentro do nosso convívio. O Senhor nos permite a gente ter uma vizinha e a gente usa a nossa vida como testemunho para fazer com que ela enxergue o Senhor, né? Porque às Sim. vezes a gente nessas circunstâncias, mesmo que a gente tenha uma amizade que não tenha a nossa crença, né? Não tenha a mesma a nossa fé, tem o mesmo pensamento que a gente, mas ela também é a nossa amizade, tem uma amizade sincera. Mas pensando em questão, né, de nosso ao redor, né, em questão do mundo evangélico, eu acho que eu tenho uma amiga. Tenho uma amiga, essa amiga eu posso contar para, acho que para toda guerra, para toda guerra. Glória Na a Deus verdade, eu acho por que eu tenho isso. duas especificamente, Oh, glória. né? Eu acho que eu tenho duas especificamente. Eu acho que na hora que eu falar assim, né? Vai. Uma já tá na minha frente, né? Que vocês já sabem, né? Ai, olha, A irmã Felipe. Rose. Glória a Deus por isso. E tem uma também, que é a Vivian, né? Glória, A Bíblia. Vivian, depois, não sei se ela tá assistindo a Bíblia, eu live, quero mas te se conhecer. você não estiver assistindo, eis que desceria um cacete em você, porque você não tá assistindo e incentivando a nossa pessoa, né? Né? Em Olha. nome de Jesus. Mas ela é uma grande amiga. E é bom, Ela é glória uma a Deus, grande amiga. porque assim, porque tem pessoas que estão do nosso lado, nós achamos que verdadeiramente somos nossos amigos. Mas na hora que a gente estamos, ó, que tem momentos que a gente estamos passando peleja, Aham. dificuldade, Sim. cai tudo, ó. Tudo. Sai tudo. Vai, É. vai. E muitas. E a senhora? Tem amizade? Gente, se ela não falar o meu nome, vocês anotem, tá? Em nome de Jesus. Será que tem dúvida? Quem? A Nayara tá assistindo? Nayara! Coração. Expondo você ao vivo, tá? Quem mandou Ou você assistir? Gente, ó, irmão, você tem que conhecer se a você for Nayara. igual ela, já tá aqui ó, no meu Exatamente. coração. Doida, farrida, né, Eita, crente? então é dessas que É nós nossa, é gostamos. nossa, é nossa. Naira é uma pessoa maravilhosa. Na verdade, tem pessoas muito especiais, que é como a gente tava falando, né? Sim. Em questão da gente ter amizade dentro da nossa realidade cristã, né? E também da gente ter amizades fora da nossa realidade cristã. A Nayara é uma delas. Tem outros nomes que eu posso citar aqui, mas como ela é uma pessoa tão especial e tá me assistindo, gente, que agora eu vou ficar com mais vergonha ainda. Ela vai ser citada em nome de Jesus. Então, mas então eu vejo assim, que é muitos que tá dando tapinha nas suas Uhum, costas, mas na hora que você tá conquistando, fica com inveja, uhum. fica com raiva que você você acaba vendo que aqui não é uma amizade verdadeira. Então, assim, eu já passei por muita decepção com a amizade. E quando acontece, porque assim, ó, a gente vê que Noemi e Ruth, elas teve uma lealdade, né? Sim. Gente, a gente vai pros próximos capítulos, tá? Que oração. Dá tempo ainda. Irmão Edson, é Edson? Everson, do Rio de Janeiro. A Olha, paz do a Senhor. paz A do gente tá Senhor no Rio, Jesus. misericórdia. Gente, olha, glória a Deus, Oh, glória a Deus. Jesus, ó. Nos ajuda aí, ó. Vai aí curtindo aí, dando os like. Vocês vão Ó, interceder em nome de Jesus, pra gente não ter um branco na hora de começar a então, falar. aí, olha. Uma coisa que eu ia perguntar pra senhora, irmã Rose, sabe o que que é? Hum, Você já passou por uma circunstância? Tem pessoas que estão me assistindo que vai saber do que eu tô falando. sim. Você já passou por uma circunstância que, assim, a senhora tinha uma amizade.
não que era uma amizade, né? Mas você tinha um convívio, uma consideração com uma pessoa e de repente você descobre que ela tá falando mal de você? A Carol, eu passei assim. Hoje mesmo, eu tava conversando com a parente minha, né? E eu fui leal a ela até o fim, Aham. mas ela me deu uma força, assim, sabe? Pavor. Meu Deus. E eu tive outra amizade. Hum, Não é porque a gente, assim, no meio cristão, a hum, gente vai ter, infelizmente, todo tipo de pessoa, aquelas pessoas reais, hum, verdadeiras, amigas. uhum. Mas, infelizmente, a palavra do Senhor também disse que tem os lobos, tem o Sim. joio. E eu passei com uma pessoa 9 anos com Aham. ela ali, todos os dias junto. A Pelejando. gente saía para evangelizar, a gente Ah, trabalhava na obra aham. muito, sabe? E, infelizmente, eu tive muita decepção. Nossa. Muito, sabe? Eu passei assim, eu não imaginava Aham. jamais na minha vida o que aconteceu. Não vou E, chorar, gente, que eu sou meio muito emocionada com essas coisas. e eu quase, sabe, quando você. Foi a Hum, única vez que na minha vida, assim, 2 anos de evangelho, hum. eu pensei em parar. Nossa. Então a Porque coisa foi feia, hein? foi. Porque assim, a gente. Tem pessoas que a gente tem uma visão, aquela pessoa perfeita, né? Sim, Então eu vi aquela pessoa perfeita. certo. Tá dando até É, sede de calor já. a pessoa, uma mulher de Deus. Eu tinha aquela visão de mulher de Deus. Eu acho que o que me mais machucou foi Hum. porque eu tinha visão de mulher de Deus, assim, que era perfeita. E aí, quando eu fui descobrir a cara da pessoa, não era. Era Nossa. dissimulada. Aham. E ela, por muitos anos, escondeu. E É eu, aquela máscara, né? é, Mas o céu mostra, tá, gente? olha, Se a gente pedir, ele mostra quem são os verdadeiros e quem não são. e assim, nós dois distanciamos, Hum, depois voltamos. certo. Só que não foi mais aquela coisa. Passando por outra situação, ela deu outra ponhada nas De costas. novo. É, Já não basta e uma, né? Tem que ser aí duas. depois, assim, a gente. Eu comecei a orar ao Senhor e a risada dela me incomodava. É que Porque a gente. você já não vê, você já não consegue ser a mesma. Não. É que é aquela coisa. Até eu fico brincando, que eu brinco muito e falo, gente, não é que eu peguei ranço, tá? Que a gente tem essa pronúncia, né, de É, ficar falando. Não é que a gente pegou ranço, mas é por causa que a gente não consegue fingir algo de sinceridade, sendo que a gente não tem mais. isso. Não sei se vocês têm. Responde aí pra mim. Eu não sei quem é que tá assistindo, mas só pra gente interagir aqui, porque eu tô ficando um pouco mais nervosa. Mas Oh, responde aí. Se vocês já passaram por uma circunstância de decepção e tudo mais, vocês conseguiram agir com naturalidade? Eu não eu consigo. também não. Eu não consigo. Lógico, tem uma hora que o Senhor ele permite que a gente libere o Sim, perdão e a gente consegue seguir a vida na maior tranquilidade. Mas tem uma hora que quando a gente tá muito magoado, fica muito complicado a gente dar até um oi, não fica? fica. A gente A fica sem paz. E jeito, a não gente tem a fica? paz pra dar. Sei lá, é uma coisa meio estranha, né? É, Até pra gente dar a paz do Senhor Jesus, a gente fica. Parece que a gente tá liberando de verdade, né? eu disse Irmãos, assim, Senhor. Eu falo outra assim, coisa muito Senhor, mas eu importante é tenho isso. paz, Senhor, eu vou É dar, porque eu isso tenho que eu paz. era isso que eu ia falar. Porque no momento quando a gente libera a paz, isso é verdade, gente. A gente tem um costume cristão que a gente dá a paz do Senhor pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa rotina dentro da igreja. Mas Sim, quando a gente faz essa pronúncia, né, da a paz do Senhor Jesus, você tá liberando paz pro seu irmão, ou pra sua irmã, pra criança, isso. adolescente, o idoso, a idosa. Mas É, e quando de repente você não consegue dar nem a paz do Senhor? Responde aí, responde aí. Eu quero ver a resposta depois, tá? assim. E eu fiquei questionando a Deus, Ah, porque tinha se unido novamente. é complicado, hein? E aí aconteceu, nós andamos um tempo tudo, e eu orando ao Senhor para Deus tirar. Eu não queria, porque aquilo ali estava me fazendo mal. Aham. Porque eu, Senhor, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar nada no coração. Mas eu quero cada um no seu caminho, mas sem briga, sem contenda, Na paz serena, né? na paz serena. E o Senhor tirou. Que bom. Deus tirou.
E mesmo assim, você sente assim, "Não, eu não tenho nada com o irmão, Uhum. né? Falando seriamente, que Sim. às vezes a gente acha assim, não, eu liberei perdão, eu não tenho nada. É, uhum. Então, assim, a gente diz assim, não, eu realmente liberei. Só que eu vi que não. Uhum. E aí Deus permitiu eu ir no culto, lá na igreja lá, Uhum. e através daquele dia Deus me parou. Certo. Tem essa questão também. Eu acredito que tem duas. Acho que a gente tem duas ações, né? Tanto que a senhora mencionou, da gente realmente liberar o perdão e no final das contas tem. Às vezes a gente libera um perdão, só que no final das contas tem uma magoazinha assim, ó. O coração é desse tamanho, né, gente? É, Aí lá no final da última vez sempre tem uma mágoa. Deus tá vendo. Aí a gente realmente tem que liberar o perdão. Realmente é só o Senhor para fazer esse sim, tratamento. Mas eu acredito que tem horas que a gente até liberou o perdão. sim, Só que você concorda comigo, irmã Rose, que uma coisa é a gente liberar perdão e outra coisa é a ferida cicatrizar? Porque a gente libera perdão, só que você concorda comigo que aquela. Porque assim, não com a pessoa, tá, gente? O que eu quero dizer é aquela ação, aquela atitude que a pessoa teve, ela criou uma ferida em você. Aquela ferida, ela fechou e você liberou perdão para a pessoa que sim, aconteceu. Mas só que você concorda comigo que quando de repente a gente tem uma ferida e a gente já liberou perdão, aquela ferida para ela cicatrizar com outras pessoas ela demora? Porque a gente fica com o pé atrás. sim. Gente, eu não sei, se eu tiver doida, vocês podem me falar se eu sou doida, tá? Porque às vezes eu tenho umas caraminholas Não, pensando mas nisso. sim, Carol. Assim, vai ficar aqui. A lembrança, o que aconteceu. A gente, assim, tem pessoas que Deus vai permitir a Hum, gente caminhar junto. certo. Mas tem pessoas que tem situações que Deus vai tirar. A gente vai liberar perdão, tudo, mas como diz o ditado, cada um no seu Seu quadrado. quadradinho. Né? Olha, nós sabemos que tem pergunta. Quais são as perguntas que tem aí para nós? É veros, é veros. Vicky Rocha. E aí complicou a situação, complicou a situação. É uma pergunta um pouco complicada, Vicky. Mas assim, eu vou dar o meu ponto de vista, e a Emma Rose também dá o ponto de vista dela, porque assim, a gente sempre tem que acreditar que cada um ele tem um ponto de vista de entender a circunstância, tá? Não que esteja errado, mas cada um tem um ponto de vista. Eu penso dessa forma, acho que fica até melhor de ambas responderem, né? A questão de a gente ter uma circunstância é, com um parente ou com alguém, e tudo que aquela pessoa realmente faz nos irrite, nos deixe irada, né? Se a gente for levar pelo fato, se a gente for levar pelo fato de irar é um pecado. Já Verdade. começa por aí. Eis a questão, né? Dentro dos 7 capitais, né? Dos 7 pecados capitais que a gente tem a questão da ira. Realmente, ira, dependendo do nível que a gente chega de ficar com raiva da pessoa, isso é um pecado. Isso eu tô falando de forma generalizada, tá? Porque eu não sei qual o nível que você chega a ter em questão da ação da pessoa e tá interferindo sobre você. Se realmente é uma ira, é algo que te incomoda muito, é uma coisa que te irrita de uma certa forma, que faz com que você saia de um controle emocional, porque a ira é um É isso. controle emocional. Verdade. Então, a partir do momento que você sai de um controle emocional, infelizmente, se a gente for olhar pela Bíblia, é um pecado. Não tem jeito. É. É um pecado. E assim, Carol, porque querendo ou não, nós somos seres humanos, né? Sim. A nossa cabeça, ela trabalha de uma forma que a gente, às vezes, até coisas que a pessoa não está fazendo, a gente Uhum. manipula na nossa mente. Manipula, exatamente. Isso que eu Entendeu? penso também. Então, assim, e tudo que a gente se ira, deixa descer no coração. E aquilo Uhum. ali não faz bem pra gente. Não Por isso que, faz. assim, essa pessoa
me magoou muito, eu pedi muito a Deus pra ele me libertar, Sim. que eu liberar perdão, porque aquilo dali tava me corroendo. Aham. Acaba É corroendo a que, gente. é que vira. Eu penso assim, quando chega nesse nível, igual a irmã Rosa tá comentando, vamos se dizer, eu vou dar um exemplo básico, tá, gente? Parece até um pouco meio doida, mas só pra vocês tentarem entender as minhas cacholinhas, tá? É igual pessoa com diabetes. Pessoa com diabetes, quando ela não cuida de uma ferida, o que acontece com a perna? Vai comendo. Vai comendo. Quando E aí, chega o que- no nível, o que que acontece? Amputa. É, Gente, vocês já imaginaram? É uns exemplos meio doido que eu dou, mas isso faz total sentido, vocês vão perceber. Imagina, o coração tá ali, você tá guardando toda a sua tristeza, sua raiva, como a Vicky mesmo tava mencionando, sua raiva, sua ira, você vai guardando ali. Você concorda comigo que aquilo ali vai ser igual uma diabetes? vai. Aquilo ali vai apodrecer. No final das contas, daqui a pouco você é uma pessoa amargurada. Adiantou do quê? Isso. Não é engraçado, Carol, que uma vez eu disse assim, gente, eu falei pra uma irmã, disse assim, mãe, eu estou cansada de ser boazinha. Eu Sim. queria ser igual fulano, que o coração é fechado. Aí ela me irmã repreendeu. Rose. Ela me repreendeu, disse assim. Senti uma mágoa assim de longe, hein? Só na frase. Aí eu disse assim, eu quero ser igual fulano, porque fulano guarda e não fica ali. Eu não. Acaba a gente sendo muito boazinha. E acaba perdoando, ajudando, aí outras pessoas se aproximam da gente, Sim. faz a mesma coisa, e tem hora que a gente cansa. Exatamente. Né? É aquela coisa que eu mencionei. A ferida, ela foi cicatrizada que a gente liberou o perdão, né, gente? Só que se vir uma outra pessoa com a mesma atitude, ó a ferida aperta de novo, ó. E eu tive muita situação disso. Até antes mesmo de eu conhecer a Cristo, né, com essa pessoa que eu primeiro citei, o que ela fez, sabe, assim, complicou a vida, hein? Misericórdia. E hoje assim, ela é aquela pessoa que, quando ela precisa de mim, eu ajudo. Ela tá. Mas eu tô, assim, ela. Não guardei, não tenho mágoa com ela. Sim. Todo momento que ela precisa pra resolver alguma coisa. Sim. E ela não sabe o que eu soube o que ela fez. Eu pedi para o Senhor sarar. Ele, nesse momento, era do mundo e Deus fez a obra. Mas. Você já foi prudente, né? Porque senão a gente ia tirar uma satisfação, né, irmão? Eu tenho certeza que quem tá assistindo tira uma satisfação gostosa, né? Verdade. De pegar e ir lá e falar assim, você tava falando de mim? Deus tá vendo, tá? Não, toda a ira. Não, eu muitas vezes, eu fui pro meu joelhinho. Melhorar, né, mulher? Entregar pra Deus, gente. Melhor advogado que a gente tem. Melhor advogado, melhor advogado. Esse aí limpa, sara. Lips. Né? Como ele fez. Novas vestes, novas vestes. Né? Imagina, nós estamos amarga aqui igual Noemi, hein? Ela chegou amarga na sua terra ali, porque Deus... A tristeza bateu. A tristeza bateu. Menciona de novo a pergunta, gente. Tem mais uma pergunta, né? Eu só foi a Vicky. Cauã, tá. Perdoei. Porém. Tá. Você perdoou, mas não tem vontade de conversar com a pessoa e você tá na dúvida se tá em pecado ou não? Não, depende da situação. Porque se ela não quer conversa, passa para a pessoa dar paz, não sei se é cristão, passa, boa tarde, bom dia. Amém. É isso. A gente tem pessoa que o básico é isso. Sim. A gente, bom dia, boa tarde, ou a paz do Senhor Jesus. Ela realmente perdoou? Sim. Então, de boa. Eu também acho. Só ruim se no momento que ela vê essa pessoa, ainda falar, ainda tem alguma coisa no coração dela. Se ativar o Pedro, que a gente fica brincando muito, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Se ativar o Pedro sobre você pra dar só uma espadada e arrancar a orelha do soldado, mulher, aí no final das contas, não queria te dizer nada não, mas você não perdoou não, mulher. É verdade. Aí vamos refletir, entendeu? Em nome de Jesus. Mas eu também tenho, eu também tenho a mesma visão que a irmã Rose. Tá bom. Gente,
A gente tá dando um delay aqui de mente, porque a gente tá raciocinando e acompanhando o nosso maravilhoso técnicos ali, tá? Porque senão a gente fica um pouco mais nervosa, tá bom? Mas voltando a resposta em questão da Cauane, né? Eu concordo com a irmã Rose, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, tá? Uma coisa é a gente não conseguir falar, mas a gente ter um respeito. Porque assim, quando a gente perdoa, gente, perdoou, ok. Você passou por ela, oi, tudo bem? Como que você tá? Ah, tô bem, vida que segue. Isso, o Ai, básico. Pai do Senhor, tudo bem? Como que tá você? Como que tá a sua família? Tá tudo bem? Tá. Vida que segue. Isso. Entendeu? E o respeito tem que continuar. A partir do momento que você não consegue não ter nenhum respeito, aí realmente também atrela também o perdão. Aí no final das contas você não conseguiu nem perdoar. Aí não tem muita escapatória, Sim. irmãos. Infelizmente. Então, Tem mais uma pergunta, não tem? desculpa, Não pode falar. no meu caso, foi quando eu abracei Hum, a pessoa, não me angustiou, não me entristeceu, nada. sim. Sabe, eu tava plena. Aham. E ali eu soube Que que eu realmente é que eu tava mais tranquila já, né? liberta, aquilo ali não tinha Aham. mais ferida, Sim. não tinha mais mágoa. Eu posso, Acho que assim, até vê, né, a pessoa, né, mulher? Respondendo, acho que é outra pergunta, né? isso, Essa era a pergunta? porque a pessoa perguntou quando foi que eu realmente soube que eu tinha perdoado. A outra pessoa, quando ela mandou mensagem pra mim, conversei com ela tranquilamente, Sim. sabe? Eu conversei com ela, resolvo as coisas com ela. Aham. Então não tem nada. Aham. Hoje eu estava conversando com essa pessoa, eu citei Aham. casos de conversa que a gente tem, quem podemos Sim. colocar também dentro da nossa casa, na nossa vida, Sim. né? Então, assim, aí nós entramos nessa questão, por isso que nós entramos nessa questão, porque nem Ah. todo mundo pode entrar na nossa vida. Isso é verdade. Aham. Então, assim, aí nós entramos nesse assunto dessa primeira que me magoou, mas hoje eu faço tudo pra ela, Sim. sabe? Não Aham. tenho nada. Eu também tenho a mesma visão, na verdade. E outra coisa também que isso também já aconteceu comigo, tá, irmãos? Eu não mencionei, mas eu já passei por umas pelejas aí muito triste. Mas para realmente, pra gente identificar se realmente a gente perdoou e tudo mais, realmente a gente só vai identificar isso quando a gente vê a pessoa. Não adianta. Já aconteceu uma situação com uma pessoa que era minha amiga de infância. Não sei nem se ela tá assistindo aqui, gente. Se ela tiver. é, E aí o que acontece? Eu não. Eu fiquei um tempo, muito tempo sem falar com ela. Porque realmente, na hora da raiva, ela não quis conversar comigo, nem nada do tipo. E eu respeitei. Eu não tinha muita escapatória nesse caso, porque eu não tinha convívio com ela. Né? Como eu não tinha convívio com ela, não teve muita escapatória para mim realmente conversar com ela. Mas o Senhor, ele permitiu que depois de um tempo, ela procurasse eu e a gente conversasse. Claro que, por ela não ser do convívio cristão, a gente já colocou os pontos nos is. Né? Agora, quando é uma pessoa que é do convívio cristão, pode ser que você tenha a liberdade sim de você colocar o ponto dos is, até mesmo para, se for uma circunstância ali de mal entendimento, né, não, irmãos? E acontece muito, acredita? Então, porque com, com, com mal entendimento, às vezes as pessoas pegam e interpretam não. Então, na hora do perdão, a gente tem essa oportunidade de a gente liberar, além do perdão, a gente também aceitar os pontos, porque quando é mal entendimento não tem jeito. É melhor você explicar o que realmente você quis dizer ou o que a situação quis dizer, do que você ainda deixar uma brecha para a pessoa ficar entendendo e ficar pensando: ah, tudo bem, ela pediu perdão, mas eu não entendi o porquê que ela fez aquilo naquela época. Então, já aconteceu isso comigo. E realmente, eu só identifiquei quando eu realmente vi a pessoa, quando eu consegui abraçar, quando eu consegui sorrir, quando eu consegui ter convívio. Isso é muito difícil. Mas o Senhor nos pega e faz com que a gente enxergue. E acontece muito essa situação de mal entendido. Sim. E a pessoa, veio de chegar na gente e já conversar, não, fica remoendo aqui e dali. E vai acontecendo ter muita. Ocasionando uma ferida, né?
Aham. E muitas vezes a gente até perdeu a amizade por causa disso. Isso é verdade. É, Isso é e veros, isso nós é sai... feras. Oh, glória a Deus. E nós não saímos nem do início, hein, dona Ô, Carol? gente, a gente tava no capítulo 1 só. É a volta de Noemi para Belém. Ô, gente. E agora? Vamos pro capítulo 2? É, então, nós podemos falar, né, a volta dela. Uhum. Deus é tão maravilhoso que quando ela volta, Hum, ali, ela vai, deixa sua sogra e certo. vai aos campos colher, fazer as colheitas ali, né? É. E Deus é maravilhoso que ele conduziu o lugar certo. Os campos de Boaz, né? Boas. Boaz. E o Boaz era o quê? Era um parente mais próximo. Olha com você. Aí vem aquela pergunta, né? Foi uma mera coincidência, meu povo? Não, é a mão de Hum, Deus agindo ali em favor delas duas, né? isso é verdade. Agindo a favor delas duas. Então ali ela começa a colher ali e Boaz pergunta quem ela é. Aham, Né? Pergunta quem é essa mulher. sim. E aí fala que ela é estrangeira, Uhum, que ela é nora da Noemi. sim. Ó, E não interrompendo a senhora, mas uma coisa que queria só ressaltar aqui, irmãos, enquanto a irmã tá comentando sobre isso. Sabe uma coisa que eu fiquei muito intrigada, cara? Quando ele pegou. Qual que é o versículo, gente? Eu vou lembrar. Calma aí. Tá no sol, tananã, tananã, tananã. Diz que o Senhor é conosco. Gente, faltou aqui, hein? muito. Cadê, gente? Versículo. Vai minha filha, caiu com sorte. Chegou no banquete. Igual o seu almoço. Ah, aqui, ó. Aqui, Qual versículo? bem nessa parte que a senhora mencionou, capítulo 2, gente, de Ruth, Sim, que versículo? versículo 5. Sim, Aqui, depois disse Moás a seu moço, sim. que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? A resposta dele foi: respondendo, pois, esta é a moça moabita que voltou de Noemi dos campos de Moabe. Aí colocou assim: deixe-me colher e ajuntais entre as gavetas após os secadores. Assim ela veio desde manhã e está aqui até agora, a não ser um pouco, a não ser um pouco que se sentou até chegar em casa. Aqui ele deixou bem claro que ela já estava Isso. Fazia tempo ali um bom colhendo. tempo, hein? Aí Boaz, aqui no 8, né? Boaz diz: Hum, Ruth, não deixa eu arrastar mais pra ouve, cá. filha minha, Ah, não vá colher em outros campos, nem tampouco hum, passe daqui, hum, porém ajuntarás certo, com as minhas moças. certo. Os teus olhos estão atentos Hum, no campo, que hum, as cegarás e irás após elas. Não deixe aonde aos moços, certo. que não toques. Hum, Tendo tu sede, vá aos vasos, bebas do hum, que os moços tirais. Então ela caiu sobre o seu rosto, inclinou-se à terra e disse: Por que deixais graça hum, aos teus olhos, para que faça acaso de mim, certo. sendo eu uma estrangeira? Aham. Então respondeu Boaz e disse-lhe: Bem sei que contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte dos teu marido, e deixou teu pai, tua mãe, Hum, e até onde nasceste, e vieste para um povo que andaste não conhecesse. certo. Então aqui ele já viu graça nela, né? Porque Aham. ele soube o que ela tinha feito. Sim. E aí eu também, como você falou também, né? Que ele disse assim, ó, não saia desse campo, fica Uhum. aqui. Que Sim. ali ela ia ser cuidada. Uhum. Porque podia ser em outros campos, acontecer como você falou, né? Ser abusada, Aham. acontecer alguma coisa com ela. Certo. E ali o Senhor, e ele ainda fez o quê?
falou para aqueles moços jogar. As espegueirinhas mais bonitas, hein, gente? E, Mais bonita. e ela aí chegou em casa, Uhum. quando o senhor tá aqui, ela chegou em casa e aí a Noemi pergunta, né? Uhum. E aí, o que tu acha? Então, É o versículo, disse, aqui, ó. versículo 19. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste Uhum. hoje? E onde trabalhaste? Sim. Bendita seja aquele que te reconheceu e relatou a sua sogra como Certo. que tinha trabalhado. E disse o nome do homem que hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendita seja o Senhor, que ainda não tenho deixado a sua benevolência nem para onde os Uhum. vivos, nem Certo. para os mortos. Uhum. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é o nosso parente chegado Uhum. e entre entre os uns dos nossos remidores. Olha como. E vou fazer aqui uma pergunta para a senhora. Olha. Vamos pegar fogo agora, gente. Deixa eu. Entre tantos versículos lindos, né? Em nome de Jesus. Sim. O que acontece? Uma pergunta. A senhora acha. Porque assim, quando Boaz foi até Ruth, ele já sabia quem era Ruth. Ele não sabia o nome. Isso. Mas sabia. Não, sabia sim, gente. Olha, eu já falhando aqui, ó. Sabia sim que o moço lá atrás mencionou o nome. Mas ele sabia que era a nora de Noemi. Então, querendo ou não, gente, notícia ruim, como diz todo mundo, ela corre para Deus e o mundo, né? Glória a Deus por isso. Então, com certeza ele já sabia a situação das duas. Sim. Querendo ou não, todo mundo em Belém, em Judá, né, na verdade, já deve ter. Porque pense um povo que gosta de fofoca, né, gente? Espalhar as notícias por aí afora. Olha, chegou Noemi, ainda veio sem quem? O pai e os filhos. Que no caso era o marido dela. E veio só com quem? Uma nora. Ainda viúvas. Então a notícia correu. Qual é a minha pergunta? Já começa por aí. Qual é a minha pergunta? A senhora acha que Boaz, por saber já, né? E também saber como que era a circunstância naquela época, que todo mundo era sujeito, principalmente as viúvas, de passar por muitas circunstâncias, principalmente de um milharal, né, gente? Porque ela foi pegar milho. Então, você concorda comigo que, de uma certa forma, ele agiu como um protetor? Sim. Aí vem a minha pergunta. Oh, meu pai. Hoje, a senhora acha que dentro de um lar, hoje, diante de muitas coisas que a gente sabe, né? Tragédias e tudo mais. Você acha que realmente o homem, ele tá sendo o protetor da família? Ele tá agindo realmente, ou tá sendo muita exceção? Sim, muita exceção. Pegou fogo, hein? Sim, porque hoje nós vemos a família muito defasada. Uhum. Né? A gente vê uma família desfasada. E não somente no mundo, mas no meio cristão. Sim. Né? Nós vemos uma família. Então, assim, muitos não buscam para ter uma sabedoria, para buscar para o seu casamento, vai pela facilidade. Isso é verdade. A separação. Tem casos que é bem complicado, um casamento permanecer quando tem agressão, traição, brigas. Tem que, nesse caso... Já parte para outro nível, né? Aí... Não tem como. Porque às vezes, dependendo do caso, pode ter vir a morte de alguma. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nesse caso. Certo. Então, só que tem casos que a pessoa não batalha. Sabe? Muitas... Ó, como é que chama? Eu esqueci o nome da primeira que entrou na live. Gente, esqueci. Você, meu amor. Cauane. Cauane é a irmã dela, viu muito a minha trajetória. Então, eu lutei, batalhei. Sim. Sempre pro meu casamento. Sempre pro meu lar. Certo.
Mas tem outras pessoas que não. Imagina se na trajetória eu desisto. Aham. Mas você concorda comigo? Aí vem uma pergunta. Gente, a gente vai ter que. Só pra gente concluir, só pelo menos esse pedaço, pelo menos da proteção de Boaz antes mesmo dele virar marido de Ruth. Mas assim, uma coisa que eu queria perguntar pra senhora. Na circunstância que aconteceu no relacionamento da senhora. Você concorda comigo? Você concorda comigo que a senhora não, além de agir pela fé e dobrou o joelho, a senhora foi sábia? Porque eu digo isso, porque assim, hoje, 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 quando a gente se fala, principalmente de mulheres cristãs, né? Não só mulher cristã, eu acredito que isso deveria ser uma ação de todas as mulheres, na verdade. Porque a gente não deve, no meu ponto de vista, né? Eu acredito dessa forma. A gente não deve medir força com o homem. E Sim. sim, a gente tem que fazer com que ele entenda a circunstância, se realmente a circunstância estiver certa, tá? Eis a questão. Que já começa por aí. Se a circunstância estiver certa. Se a circunstância não estiver certa, você tem uma maneira correta de você mencionar para o marido que ele tá errado. Não é a ferro e fogo também. Aí vem aquela coisa. Diante da sua circunstância, a senhora foi a ferro e fogo e impôs a sua ideia, a forma que você acreditava que deveria ser o seu relacionamento e tudo mais. Ou se de repente a senhora preferiu deixar as coisas agir conforme o Espírito Santo. Olha, chegou tempo, uma época que nós ganhava. Sim. Porque eu estava achando que eu estava na minha razão, mas totalmente para Deus agir, eu tinha que ser mansa e humilde, mesmo estando certa, né? E o Senhor me instruía. E a gente acabava, o Senhor me instruindo, e dolorido, né? Eu acabei. Gente, a bateria ali tá acabando. Vamos continuar lá no YouTube, tá bom, pessoal? Já Só pra gente concluir, pelo menos. Lá no Instagram não vamos encerrar nesse momento, tá bom? Vai continuando lá no YouTube, ó. Quem tá acessando pelo Instagram, gente, acredito que o nosso técnico deve ter publicado no status o link do YouTube. Ou no meu Instagram, gente. No meu Instagram, no Instagram da Rose, não sei se já tá postado. E aí vocês clicam lá só pra vocês terminarem de ver a nossa conclusão. Mas já tá acabando, tá bom? Tchau. Tchau, Instagram. Então, Carol, comente. E aí o senhor disse assim, ó, minha filha, é desse jeito. Foi dolorido? É dolorido. Foi dolorido, não foi? Na situação que eu passava foi dolorido. Sabe? E aí, assim, sempre lá, né? Ai, me edifico lá. E eu fui calando. E eu fui fazendo a obra do Senhor. Então a senhora preferiu ficar calada e deixar a mão do Senhor agir? A mão do Senhor agir. Porque a melhor coisa na nossa vida é a mão do Senhor. Então, tem muita situação que nós dá vontade. Tem vontade de pegar pelo pescoço, não? A gente reflete 30 vezes, tá, irmão? A gente já reflete no cotidiano, imagina na prova. Foi muitas provas. Eu me lembro muito da mulher do fruto do sangue. Eu vivi a mulher do fruto do sangue 12 anos. Sério? Eu aceitei a Jesus e eu comecei uma prova ferro e fogo, sabe? Fogo. Era a minha convicção que eu realmente queria ficar com Deus. Certo. Eu não abandonava esse Deus. E eu me apeguei a isso. E as promessas. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas a gente tem que estar debaixo dele. Né? Não desamparará dele, sair da presença dele. Porque tem gente assim, eu vou aprontar, eu vou fazer o que
eu quiser, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Certo. Não. A gente vemos que Moisés tinha uma promessa, Aham. mas ele só viu a promessa, ele não pôde, por causa que ele quis pegar a glória do Senhor para ele, né? Sim. Na hora de bater a rocha, ele disse, nós não poderemos. Aham. Então ali foi uma Quem desobediência. mandou ele bater na rocha, tá vendo? Não foi o bater na rocha, foi porque ele quis pegar a glória. Tá vendo? Ele assim, Eis a questão. nós não poderemos, nós não poderemos, ele não Uhum. pode nada, quem pode é tudo é Deus. Só a paulada, hein? Senti daqui. Uma Rosângela quis dar um tapa só no pé da orelha de todo crente. Entendeu? Então, Aham. assim, foi isso. Não foi porque ele bateu naquela rocha. Foi Poxa, a mas dis- ela chorou, cara. Senti a dor dela, coitada. Então, oh, glória. Imaginou a dor. Não, eu fico imaginando o tamanho do cajado, bicho. Tudo bem que foi pela fé. Não, É, gente, brincadeiras à parte, mas assim, foi pela fé. O Senhor mandou, ele bateu o cajado na rocha. E de lá sairia. então, aí ele bateu a Eis meia, a bateu a questão. segunda e falou isso. O problema. Ai, gente, a Ele gente. foi na violência, gente, coitada. Então, assim, o Senhor tinha uma promessa. Uhum. E que ele ia resgatar, que ele ia Sim. salvar, que ele tinha um chamado da vida dele. Sim. E eu me apeguei ao chamado da vida do meu esposo. Uhum. E o que tinha as promessas na minha vida, tem coisas que eu ainda estou buscando os irmãos muito ainda, que eu creio que Deus ainda vai cumprir, Ainda vai dar certo. né? Vai E dar quem certo. sabe seja através dentro do podcast. Olha, agora Deus está fazendo aqui, ó, duas pregadoras, olha, glória a Deus. Vocês vão orando por isso, tá? Porque vai ser muito difícil aqui agora sair. Gente, ora aí por nós, né? Daqui a pouco sai, ó, Sai mais pregando. alguma coisa, quem sabe? sair pregando aí Em a nome palavra de do Senhor. Jesus. É, isso é verdade. A gente pensa que não, mas uma prova, quando ela dura muito, ela é literalmente a mulher do fluxo de sangue, né? E você passa um bom tempo pelejando. Misericórdia. Gente, aí, Só Jesus. Carol, via que assim, eu saía de uma prova, antes de terminar, eu dizia assim, filhas, te preparas que eu estou dando uma prova. Senhor, mas eu nem saí dessa, Senhor. Nem deu tempo, nem deu Gente, tempo. o fardo pesado. Pior que é mesmo, é bem sabe? isso mesmo. É bem isso E mesmo. assim, olha, não perca a esperança. Quem tá lutando pelo filho, pelo Sim. marido, por um irmão, persevera. Persevera. Isso é verdade. Né? Porque tem gente que já perdeu até a esperança, acredita, Carol? É, mas isso é Sabe? verdade. Eu Perdeu mesmo. vejo gente que muito tempo já diz assim, não, mas isso aí não tem mais jeito. E, gente, a gente já tá determinando, já tá profetando que não tem mais jeito ali as situações, né? Mas tem sim. Deus tem Tem um ainda. jeito. Então, aqui é a fé. A gente tem que usar a fé. Entendeu? A Aham. fé. Então, assim, essa mulher teve fé. Teve mesmo. Entendeu? E quando. As duas. E quando Noemi dá a instrução para Ruth ali, ela fez tudo conforme Noemi falou. Certo. E aí, vamos terminando aqui já para concluir, né? Já deu uma hora de live. Ela foi obediente, ela mandou ela se vestir, Sim. esperar ele se deitar. Sim. E ali ela foi até os pés dele, se deitou. E quando ele se assustou, porque tinha uma mulher nos pés dele ali, né? Sim. E ali o que aconteceu? Não, o meu susto maior foi ela ter ido lá, gente. Eu vou ser sincera, vou abrir meu coração. Porque a gente olha assim e fala, não, ela se arrumou, tudo mais. Aí eu já fiquei assim, meu Deus. Ela foi lá. Aí depois eu entendi que ela tava aos pés. Vocês leiam a Bíblia novamente, Isso. direitinho, que foi aos pés. E aí ela. Mas é verdade, gente. Glória a Deus. E Ok. ali, né? Ela acaba deitando. E aí quando ele acaba, ela acaba falando, né? Que ele é um remido dela. Sim. Aí ela estende a sua capa sobre mim. Só que ela. Mas você viu como que ele foi prudente? Porque ele era um candidato, gente. Vocês imaginam quantos candidatos que ela tinha? Ela, na verdade, tinha 2, né? Isso. Que ela tinha o primeiro e Ela- tinha Boaz.
Eu acho que foi por isso que ele teve uma certa, vamos dizer assim, lá no começo do capítulo 2, né? Ele teve uma ação como protetor, porque ele já falou, não vá para nenhum campo mais. Permaneça aqui. Eu acho que por ele já saber como era e como ela era também, qual era a descendência dela, ele já fez a primeira ação de cuidar dela. Só que, primeiramente, olha como que ele é. Ele podia ter ido lá e ter dado, né, chegar pra lá pro outro candidato dele, primeiramente, e ter pegado e ter tomado a ação. Eu, Caroline, teria até feito isso, né? Pensando eu, na minha cabecinha, eu Mas o teria ter Senhor feito tem os isso. seus propósitos. Mas, né? Mas não era para ser o outro, era para ser Boaz. Exata. Mas aí também ele tinha que fazer o quê? Respeitar Isso. conforme era aquela a lei, na verdade, né? Isso. De acordo com o que era naquela época. Aí eu achei uma ousadia dele pegar no dia seguinte, gente. Eu já antecipando já a ação aqui, porque essa parte eu fiquei muito ousada com a parte dele. Ele no dia seguinte, ele falou o quê? Espere que amanhã vai tudo se resolver. Isso. Só que não era para ninguém ver ela. Exatamente. Mas também, né? Ainda bem, né? Porque se eu já fiquei refletindo pela parte dela, coloque um perfume e uma roupa, eu já fiquei assim, Senhor, tenha de misericórdia com o restante da leitura. Porque a gente faz um momento de reflexão. Minha mente vai além, tá, gente? Eu vou acompanhando a leitura aqui, eu falo, meu Deus, qual foi a ação dela, pelo amor de Jesus Cristo. Já quer pular pro final, né? Eu já quero pular pro final, que eu quero saber qual que foi o final, né? Mas aí o que acontece? Ainda bem que ele foi até prudente, porque você imagina, mulher, naquela época não podia ter um pingo de escândalo. Isso. Se tivesse um pingo de escândalo, meu Deus. Hoje a gente já. Hoje a gente erra um cadinho, a gente já vira famosos. Vamos encerrar. Vamos encerrar, gente. Tá tão bom. Mas tá tão gostoso. Mas aí o que acontece? Ele pega e ele mesmo no dia seguinte vai atrás do primeiro remidor. Isso. E ainda pega as 10 testemunhas. As 10 testemunhas. E ainda foi lá. Você quer? Não quer? Só Você vai dar filhos? Ele Não, mas ainda impôs ainda. Mas o primeiro cresceu o olho primeiro. Ó, mas o primeiro ainda cresceu o olho. Mas quando ele soube que vinha a carga, que era Noemi e a Ruth junto, aí ó, caiu fora. Ele pensou, mas também ele pensou só no quê? Só na terra. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você quer o campo verde e não quer colher o restante? Aí fica complicada a situação, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Ele não queria levar nem Noemi, não queria. E fora ainda por cima, que se ele tivesse pegar, se mesmo ele pegando a responsabilidade pra ele, ele sabia que ele ia ter que dar filhos pra Ruth, pra dar descendência. Sim. Engraçado, né? Boaz foi tão assim, creio eu na minha cabeça, gente, que aquilo ali foi o próprio Espírito Santo já falando pra ele. Eu falei assim, fale dessa forma, porque ele tinha que dar descendência de qualquer forma. Não tinha muita escapatória. Sim. Não tinha. Gente, infelizmente, já fomos comunicados que teremos que encerrar essa live. Tristeza, nem deu pra terminar. A gente parou em qual capítulo, gente? 2 ainda. São dois. Faltava 3 e 4, hein? Sim. Eu pensava que a gente só ia terminar isso em 40 minutos. Mas Deus é bom todo o tempo, né? Igual Deus tem sido conosco e Poxa. foi com ela. E no final, assim, ele Deus deu uma nova história pra Ruth Deu mesmo? e pra Noemi. E ali E deu uma engraçado. descendência, né? Exatamente. Ainda deu uma descendência. E ó, gente, pra enfatizar como foi vitorioso a mudança deles, depois de um tempo que Ruth teve luz, que foi o filho dela, né? Que no caso deu a luz e teve o filho dele, que ela falaram bem assim pra. Na Bíblia diz da seguinte maneira, lá no capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disse a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, que é espalhado, né? Ele te será recriado na alma e conservará na tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve e ela é melhor do que 7 filhos. Eita, Lindo, comparação, hein? E aí, olha,
E aí até hoje Pois é, tem essa, veio a descendência, né? Que sim. deu a Através dela luz que ali, veio, né? Obed. Obed é avô de Davi, que é a promessa que o Senhor tinha, que vinha o Que vinha o Messias. Messias, Ó, gente. Ó o novo ela é tempo. bisavó do Novo nosso tempo. Messias, hein? Ó, glória a Deus por isso. Então, pessoal, é por hoje é aqui, né? Nós agradecemos por vocês terem ficado aqui conosco. Triste. Nós agradecemos a todos. E também não esquecendo, se inscreva aí no canal, nos ajude. Curta, se inscreva. E também, eu não sei se foi confirmado a nossa a convidada do próximo podcast aqui das mulheres. Foi? Então, aqui. Estamos aguardando, Aguarde as cenas dos próximos capítulos, entendeu? Próximos capítulos a gente confirma. Quem sabe seja vocês, né? Na próxima esteja aqui conosco. Quem sabe a gente pega de repente uma ser humano. Pode ser a Cauã, pode ser a Vitória, pode ser a Vicky. Eu quero sua amiga, eu quero conhecer sua amiga aqui. E a Nayara, gente. Hoje a Nayara podia passar um final de semana aqui e já participar do podcast, né? Olha. Acho digno. Passar experiências. Mas compartilhem, pessoal. Mas você não é ciumenta não, né? Não, eu divido. Só um pouco, tá? Eu sou carente de atenção. Glória. Sou carente de atenção. Mas, pessoal, muitíssimo obrigado. Desculpa por ter estendido, porque o nosso tempo programado realmente é só 1 hora, mas eu tenho certeza que nessa live, além da gente perder um pouco da vergonha, porque a gente somos vergonhosas, tá? Não parece não, mas nós somos vergonhosas. A gente vai, querendo ou não, melhorando também como ser humano, e também a gente vai espalhando o amor de Cristo, porque tudo isso que tá acontecendo, principalmente, é para espalhar a palavra dele, né? A gente estamos aqui apenas como um canal de bênçãos para transmitir aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra dele e também as nossas experiências, né? Claramente, porque se não fosse isso também, a gente também, né, como seria, né, sem experiências. Então não tem como, a gente sempre tem que ter experiências. Então, eu quero agradecer muito. Sigam nossa página no YouTube. Em breve, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que a página do Instagram, ela vai ser criada. Intercedam, irmãos, pelo amor de Deus, a gente só não criou ainda, porque a gente precisa de mais tempo. Porque ainda tempo não tivemos. Mas vamos profetizando aí que a gente vai criar uma página no Instagram. Comente, compartilhe, passe para os seus amigos, familiares. E beijo no coração. Tchau.